Amém? Então, por favor, vamos começar com o Salmo 119, versículos do 9 ao 11. Falei para minha mulher, né, cara, antes de sair de casa, não, amor, hoje eu vou ler o Salmo 119. Ela, inteiro? Falei, é. Aí termina, cada um vai para sua casa. E é isso aí, né? Só 176 versículos, pô, tranquilinho. Como pode o jovem, tem jovem aqui nessa noite? Levanta sua mãozinha assim, ó. Ê, sou jovem. Ala, bando de jovem desanimado, cara. Como pode o jovem, que é você que levantou a mão e gritou, manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse culto, por esse encontro, por esse momento e por cada vida que está aqui. Eu te agradeço porque tu tens sido bom conosco até esse momento e sem dúvidas continuará sendo bom. Que a mensagem que será ministrada nessa noite não venha, Senhor, daquilo que eu estudei somente, daquilo que eu sei ou daquilo que eu acho que eu sei, mas que venha do teu trono, como uma revelação a cada coração. Fale, Senhor, conforme a tua multiforme graça a cada um que está aqui, em nome de Jesus, amém? E pensando sobre o tema, é um pouco difícil assim de falar sobre coração blindado, ainda mais quando Pedro usou, cara, eu acho que sei lá, o versículo maior quando a gente trata de coração na sua primeira ministração, que é Provérbios 4:23, que vai nos dizer que de tudo que nós devemos guardar, nós precisamos primeiramente guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí eu fiquei pensando a respeito disso, e o Salmo 119, nesses 3 versículos, é algo que eu gosto muito e que eu trago para a minha vida. Eu, ao longo do caminho, da trajetória com Jesus, eu passei a dar uma atenção maior para isso e perceber que, de fato, todas as vezes em que eu deixei de fazer alguma coisa, queria desagradar o Senhor, eu deixei de fazê-lo, porque no meu coração estava a palavra de Deus. Então, antes de eu fazer, a palavra veio, a palavra que estava guardada no meu coração, subiu à minha mente, e a minha decisão foi freada. Então eu falei, não vale a pena. Não é desse jeito, não é assim que eu vou agir, mas por quê? Porque havia algo depositado em meu coração, e o que estava depositado em meu coração não era somente aquilo que eu acho que eu sei, ou as minhas pretensões, ou a forma como eu aprendi a ver o mundo e encarar as coisas, mas principalmente a palavra de Deus. Porque se você perceber a sua vida, o seu coração, ele é também muitas vezes moldado e influenciado pelas pessoas às quais você anda. A forma como as pessoas agem, respondem a determinadas situações, ou as respostas que saem muitas vezes de imediato da sua boca, revelam o seu coração. Se você avaliar a vida, você vai perceber que tem pessoas que vão chegar do seu lado e não vão precisar dizer absolutamente nada para que você perceba que as coisas não vão bem. Existem pessoas que vão, com as suas atitudes, demonstrar aquilo que há dentro do seu coração. Então, aquilo que você expressa, aquilo que você fala, a forma como você age, nada mais é do que uma demonstração da forma como você está aí dentro. E aí você vai perceber na vida pessoas que talvez não tenham nascido desprovidas de beleza, eu não quero chamar ninguém de feio, mas se tornam desprovidas de tal beleza. Não é porque nasceu assim, mas é porque ao longo da vida, ao longo da trajetória, ao longo da caminhada, perdeu o brilho. Sabe gente que perde o brilho? Tu conhece alguém assim? Tu lembra? Quando eu te falo disso, vem na tua mente alguém assim, pô, o cara que, sei lá, parece que tem tudo muitas vezes e nada o satisfaz. Parece que assim, ó, tu olha para a vida da pessoa e pensa, meu Deus, o que falta? E ao mesmo tempo, o rosto, o semblante, não expressa a vida da qual vive, os bens do qual possui. Isso é bíblico. Se nós formos abrir lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, por favor, vai nos dizer assim, ó: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração amargurado abate o espírito.
Então esse tipo de gente que muitas vezes falta a vontade de viver, que perde o brilho no rosto, no olhar, que vive a vida, sabe aquele tipo de pessoa que está sempre assim, ó, caminhando assim, tipo cansado, desanimado, fraco? Sabe o que é isso, mano? É um coração expresso no rosto. É o coração, é a forma como escolheu viver a vida, expressa em atitudes, em palavras e principalmente no rosto. Porque se um coração entristecido tira a beleza do meu rosto, o contrário também é verdade. Quando o meu coração está alegre, quando a minha vida com Deus está em alta, quando eu escolho viver por Cristo, cara, é força, é poder, é avanço, é o brilho no olhar que muitas pessoas falam. Tu com certeza conhece alguém que tu fala, meu Deus, o cara tem um brilho, é um negócio diferente. Isso nada mais é do que a vida com Deus, isso nada mais é do que um coração grato. E aí tu pode pensar, não, mas eu conheço gente que não tem nada a ver com Deus e cara, o cara está sempre feliz, sempre alegre. Claro, é princípio, pô. O cara é grato com tudo que tem, com a vida que leva, com as coisas que possui, com as pessoas que estão ao seu lado. É princípio. Então a gratidão também expressa isso. Muitas das vezes você vai andar desse jeito, você vai ver pessoas andando desse jeito, pelo simples fato de não agradecerem ao Senhor. Não agradecerem pela saúde que têm, pela vida que levam, pelos bens que possuem, pela família que têm, pela pessoa que está ao seu lado. Só vai vivendo a vida e amontoando coisas e reclamando de tudo e amaldiçoando tudo, enquanto Deus já entregou muito mais, enquanto o Senhor já fez muito mais por nós. Cabe a nós agora passarmos a viver conforme a sua palavra. Cabe a nós agora passarmos a viver dispostos a ter um rosto mais formoso. Então assim, ó, para ti que talvez não tenha nascido com tal beleza, tá aí um conselho. Tem gente feia que dá para ser bonita ainda, cara. É só colocar Jesus no coração, a coisa muda, o rosto fica mais formoso, o brilho vem. Então, pense nisso, avalie a sua vida e perceba se não há coisas das quais você pode mudar, talvez pequenas coisas, que vão fazer com que o seu coração se torne mais alegre e consequentemente você vai ficar mais bonito. Eu procuro estar sempre sorrindo na vida, dificilmente tu vai me ver de cara feia. Eu não sei em que momento que tu vai me ver de cara feia, sei lá, quando eu brigo com a minha mulher, aí eu fico bolado, também não tem como, né? Então, esse eu acho que é um momento que eu fico bolado. Deixa eu ver mais alguma coisa que me deixa assim, cara, estressado, velho. Não sei, acho que não tem muita coisa que me estressa assim na vida. Já estou acostumado a ser estressado, então tá tudo bom, vamos relevar, é isso aí, né? Relacionamento há 12 anos, pô, tá maluco? O cara não se estressar. Então, tu se acostuma, tá entendendo? E eu procuro viver a vida assim, mas não é por mim, não é porque eu estou sempre bem, ou eu estou sempre feliz, mas cara, é a alegria do Senhor em mim. E não é o que a palavra nos diz, que a alegria do Senhor é a nossa força? Então assim, eu levo isso, eu procuro levar isso ao pé da letra. E aí um outro versículo que eu quero ler com vocês, para nós finalizarmos esse pequeno bloco, é 2 Timóteo 1:7, capítulo 1, versículo 7. Eu fosse mais rápido ainda, irmã. Me surpreendeu no Provérbios ali eu fiquei em choque. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Sabe uma das formas que tu combate esse teu coração entristecido? Deixando de se acovardar, deixando de se render para as situações ao seu redor, deixando de sucumbir para a pressão externa. A vida vai ser sempre assim, mano, sempre pressão, sempre vai dar um negócio errado. Quando tu acha que tá bom, volta. Quando tu dá 2 passos para frente, dá 5 para trás, mas daqui a pouco tu tá 10 na frente, assim tu vai. Essa é a vida. Eu gosto de brincar às vezes dizendo assim, que a vida não está nem aí para o teu planejamento. Então às vezes eu faço, meu Deus, a coisa mais linda do mundo, a estrutura, a agenda e tal, não sei o que, e ao longo do caminho tudo se perde e desanda. Mas para quem tem Jesus no coração, a coisa é diferente. Então assim, cara, deu errado aqui, mano, mas o Senhor tem mais para me dar ali na frente. É coragem, mano. Esse é o espírito do qual Deus nos deu. Não é papo de coach, não é bater no peito, não é AU, não é banho gelado às 5 da manhã, não é isso. É só olhar para a palavra e falar, não, eu vou viver conforme a palavra. Se Deus não me deu um espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de domínio próprio, por que eu vou viver assim? Por que eu vou viver entristecido, cabisbaixo, oh meu Deus, aos céus, à terra? Não dá, não cabe isso. Ao menos não para um cristão. Amém?
Concorda comigo ou estou maluco? Ou o texto diz outra coisa? Não diz, pô, está aqui, ó. Não te deu o espírito de covardia. Então, por favor, meu caro querido cristão, amante de Cristo e de Jesus, para fortalecer o seu coração, tome posse da palavra de Deus e avance. Não é da palavra dos homens, não é daquilo que tu aprendeu somente, não é dos livros aos quais você lê, não é somente disso. A palavra de Deus, mano, está aqui, expresso, claro, nítido, dizendo assim: ei, espírito de covardia. E aí tu vai identificar na tua vida quais são as situações, os momentos, as atitudes que você toma em covardia. Às vezes Deus está te chamando para fazer alguma coisa, às vezes é alguém te chamando para fazer um negócio novo, às vezes é alguém te pedindo alguma coisa e tu, sabe, aquele cara que vive correndo, não dá, isso aí para mim não dá, medo de tudo, apavorado, medo de perder, mano, tu vai perder na vida, é normal, costuma. O que tu não pode é viver acovardado, até porque a covardia ela está também atrelada ou ligada ao medo, e o que tira o medo de nós é o amor de Deus, porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Então, se você tem medo em algumas situações, em alguns momentos da sua vida, se o seu coração se sente amedrontado por isso, encha-se mais do amor de Deus e menos das mentiras de Satanás. Parece simples, mas muitas vezes a gente sucumbe às mentiras do inferno sobre as nossas vidas, ao invés da realidade de Deus para nós. Então, todas as vezes que eu vou conversar com alguém, ou que eu identifico na minha vida algum problema, a primeira coisa que eu faço é perceber se eu já li a Bíblia da forma correta para enfrentar aquele problema. Quando eu vou instruir alguém segundo a palavra de Deus, porque aquilo que eu sei pode falhar, o meu coração é enganoso, agora o que a Bíblia me diz, não, cara. Então, quando eu vejo alguém com medo, alguém covarde, alguém com o rosto entristecido, eu uso a palavra, mano. Para a sua vida cabe o mesmo. Todas as vezes em que houver esse medo, e ele haverá, o amor de Deus lança fora o medo. Deus não te deu, Deus não me deu, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de amor, de domínio próprio. Então, vamos avançar, vamos à frente, e dessa forma, você vai também blindando o seu coração, amém? E agora, para nós finalizarmos essa série, eu quero deixar aqui 3 passos para um coração blindado. Se você é daqueles que anota tudo, se você gosta de anotar, anote aí. Primeiro passo: um coração blindado ora ao Senhor. Um coração blindado perdoa, e um coração blindado obedece. Então, oração, perdão e obediência. E nós vamos começar a falar da oração. Tem muito cristão que não blinda o seu coração pelo simples fato de não orar. Aquele que não entender que no tempo do qual nós vivemos, a oração é uma arma poderosa de avanço na terra e nos céus principalmente, já perdeu. Não tem como tu viver uma vida plena, em paz, feliz, abundante, resolvendo teus BO, avançando, se tu não decidir orar. A oração é o primeiro passo. Quando tu quer evangelizar alguém, por exemplo, tu não começa falando propriamente, tu começa orando. Tu começa orando primeiro por ti, pela tua casa, pelas tuas palavras, para que Deus te dê sabedoria, para que você possa ir para a rua, para que você possa avançar. Tudo o que você vai conquistar na vida vai ser em um lugar de oração. E aí fica a pergunta: qual a porcentagem, ou quantas vezes ao dia, ou como você tem levado a oração na sua vida? Só blinda o coração quem ora. Não tem como tu blindar o coração de maneira diferente. Se tu não orar, se tu não entregar os teus medos e aflições ao Senhor em oração, a coisa não vai funcionar. Todas as vezes em que você quiser tocar alguém, por exemplo, quiser tocar a vida de alguém com a palavra de Deus, você vai perceber que se você orar antes, o caminho será preparado. E pode parecer que num curto período de tempo, as coisas vão piorar, mas a verdade é que Deus está trabalhando através da sua oração. O povo de Israel já venceu batalhas na Bíblia, e você vai ver isso relatado, apenas em oração.
A oração é uma arma poderosíssima, que nós desvalorizamos em muitos momentos. Para pensar nas decisões que tu tem que tomar, e não vamos muito longe. Segunda-feira. Quem aqui tem alguma coisa para resolver na segunda-feira, levanta a mão. Uma coisa, cara, tu tem que fazer, teu trabalho tem que resolver, enfim, seja o que for. Tu já orou por isso? Tu já entregou ao Senhor isso? No teu dia a dia, surge um monte de coisa da qual tu precisa resolver. Pessoas às quais tu precisa conversar. Tu ora por essas pessoas? Eu sou vendedor, eu tenho o hábito de, para todo mundo que eu vendo, eu oro pela vida da pessoa. Pronto. Porque se eu vendo, e se eu oro por ele, e eu oro porque o Senhor abençoe ele, e ele compra de mim, cara, é um ciclo infinito. Estou fazendo o quê? Estou usando a regra a meu favor. É simples. Eu oro pelas pessoas, ele é abençoado, eu sou abençoado, a nação é abençoada, a minha casa prospera, a casa dele prospera, ó que lindo. Só que a gente não leva isso em consideração. A gente vive uma vida tão atarefado, tão acelerado, tão de qualquer jeito, que a última coisa que eu vou lembrar no meu dia é que eu sou crente, que eu preciso orar. Começa o meu dia, já acordei atrasado, já não sei para onde que eu vou, já estou devendo um favor para alguém, já cheguei atrasado no compromisso que eu tinha, já está tudo desandado, não tenho tempo para orar. E o interessante da oração é que a Bíblia vai nos ensinar a orar sem cessar. Só que se tu avaliar o teu dia, a tua agenda, as coisas das quais tu precisa fazer, tu vai perceber que não tem como tu ficar o tempo todo orando, certo? A não ser que tu vivesse numa casa de oração e tu recebesse para isso. Agora, se tu quer comer, tu vai orar, mas tu tem que agir também. Perfeito? Perfeito. Então, quando a Bíblia vai trazer o orar sem cessar, em tudo o que eu vou fazer, eu incluo Jesus. Em tudo o que eu vou tocar, nos negócios que eu vou fazer, as pessoas que eu vou falar, eu vou fazer uma oração. O meu espírito vai estar conectado com o Espírito de Deus. E tudo aquilo que eu colocar as minhas mãos será feito em excelência, porque primeiro eu entendi o que Colossenses 3:23 vai nos dizer, que tudo aquilo que eu vou fazer, eu não faço para os homens, mas sim para Cristo, então eu devo fazer em dedicação, mas eu devo fazer também em oração. Sabe o problema que muitas vezes não consegue solucionar? Não é falta de conhecimento técnico, talvez, mas é falta de oração, mano. E são coisas básicas, simples, que muitas vezes a gente não dá bola. Então eu estou indo da minha casa para o meu trabalho todos os dias, eu estou indo orando. Cara, eu estou de moto, eu não sei o que vai acontecer, eu estou de carro, eu não sei se alguém vai cruzar minha frente, alguma coisa pode acontecer. A gente não tende a agradecer ou a entregar ao Senhor aquilo que dá certo, mas só dá certo porque Deus está ali. Então, quanto antes eu perceber isso, quanto antes eu e você nos ligarmos para que tudo aquilo que nós fazemos, nós deveríamos estar fazendo em oração, a nossa vida vai sair do ponto A para o ponto B, para o C e vamos voar. Os problemas que você precisa resolver, as pessoas que você precisa falar, os assuntos que você precisa tratar, vão ser mais leves. Por quê? Porque você entendeu o poder da oração. Um coração se blinda quando antes das dificuldades baterem a minha porta, ou até mesmo quando elas já estiverem batendo, a primeira coisa que eu vou fazer não é me desesperar, espanar, sair contando para todo mundo. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou dizer: Deus, ei, olha só, aqui está o teu filho, que precisa de ti, que precisa de uma solução, e isso se dá através da oração. Então, seja do problema mais simples ao mais mirabolante que você já enfrentou na vida, só será possível ser vencido em oração. Então, crie o hábito de, no seu dia a dia, desenvolver momentos dos quais você possa orar. Eu, para mim, por exemplo, é quando eu acordo, é quando eu estou na academia, às vezes eu estou orando, tipo, cara, Deus, estou ouvindo um sonzinho e tal, estou orando. É quando eu estou em cima da minha moto, ou quando eu estou dentro do meu carro, eu estou sempre orando. Quando eu vou fazer alguma coisa, antes de eu ligar para alguém, antes de eu fechar um negócio, eu estou orando, eu estou falando: Deus, abençoa a vida dele, abençoa a minha vida, que as palavras sejam as corretas. O que é isso? É uma força da qual a gente não usa, cara. Eu costumo pregar para os adolescentes e falar que é como se tu tivesse um especial no jogo, e aí tu não usa só para, sei lá, porque tu não quer, porque tu não sabe, porque tu não reconhece. É como se fosse um superpoder, cara. A tua casa, sabe por que está tão destruída em alguns momentos? A tua família, o teu lar, porque tu não ora.
Porque tu não entrega ao Senhor os teus problemas. Por que as coisas parecem muitas vezes na tua vida não funcionar? Não é porque tu é ruim, porque o Senhor te abandonou, ou porque as coisas não funcionam, é porque tu não entendeu o poder da oração. A oração, ela chega antes de nós. A oração, ela vai à nossa frente. A oração abre os céus para que a bênção venha sobre nós. É eu orando e pedindo: Deus, eu estou aqui. Só que aí entra um outro ponto: enquanto você ora, aguarde até que o Senhor faça. Porque sem dúvida, se você está orando em fé, Ele fará. O problema também é que muitas vezes a gente ora e já sai para dar um peitaço no mundo afora. Eu oro e agora porque eu orei, eu sou o super-homem, nada vai me parar e eu vou avançar. Não, irmão, ora e aguarda, Deus fará. Quando? Não sei, é no tempo dEle. O tempo dEle é diferente para cada um de você que está aqui me olhando. Só que você só vai identificar o tempo de Deus, a vontade dEle, aquilo que Ele tem para a sua vida, quando tu passar tempo em oração. Então crie o hábito de orar. Orar sem cessar. Em tudo que você for fazer. Agradece a Deus em oração pelas pequenas coisas, cara, as coisas que talvez não façam sentido. Comece a comemorar as pequenas conquistas que você tem, porque outrora você só reclamava, só amaldiçoava, agora tu está conquistando e também parece que nunca está bom, parece que sempre quer mais, e isso faz parte do ser humano. O ser humano, ele tem desejos ilimitados. Eu, Tiago, que vos falo, sou extremamente consumista e tento me controlar, mas eu passei a aprender que de tudo aquilo que eu conquisto, eu paro, eu oro ao Senhor, eu falo: Deus, muito obrigado por tudo que tu tens feito, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará. Então fica o ensinamento: um coração blindado só será blindado se você passar a orar. E quando que eu oro? Todas as vezes que a decepção vier, ore. Todas as vezes que a traição vier, ore. Todas as vezes em que a falta de incentivo vier, ore. Todas as vezes em que as ofensas contra você vierem, ore. Quando você for roubado, enganado, passado para trás, ore. Quando você se sentir extremamente feliz, ore. Quando você conquistar algo novo, ore. Quando você perder algo também, ore ao Senhor, dizendo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor fez tanto o dia bom quanto o dia mau. Cabe a mim aproveitar o dia bom e considerar o dia mau e viver a vida, porque não cabe a nós o futuro, a Deus pertence. Ele sabe o dia de amanhã. O que cabe a mim e a você é em todo o tempo viver uma vida em oração, entendendo a vontade e o chamado de Deus, e sabendo que as percas muitas vezes serão muito maiores do que as vitórias, mas em Deus nós teremos vitórias sólidas. Isso é importantíssimo. Em Deus nós teremos conquistas das quais as portas que Ele abre ninguém fecha, o que Ele fecha ninguém abre novamente. Então isso nos consola, isso nos prepara. Só que o seu coração, a sua vida só estará baseada nisso se você passar a orar. Não amanhã, não daqui a pouco, mas agora. Percebe aí, enquanto eu estou falando o que estou falando, não está vindo alguma coisa aí dentro de ti? Tu não está pensando: meu, é verdade, cara, eu devia ter orado. Isso é o Espírito Santo falando, trabalhando dentro de ti e te preparando para o dia de amanhã. Mas a preparação para o dia de amanhã, ela acontece no dia de hoje. Então, ao sair daqui, o meu desejo é que tu não saia daqui: meu Deus, emocionado, que legal a palavra que ele falou, é verdade, vamos orar juntos, amigos. Não é isso. É tu sair daqui inconformado que, cara, não é que é verdade, não é que eu não oro, não é que eu devia estar orando, não é que eu estou perdendo tempo em não orar e culpando o mundo, as coisas, a mim mesmo, quando na verdade eu deveria simplesmente estar orando e as coisas aconteceriam. Não estou te prometendo nada, não estou dizendo que vai acontecer, mas uma certeza eu te dou: se tu orar vai melhorar. Antigamente a gente brincava: hora que melhora, e é verdade, e às vezes só piora. E tu vai perceber que quanto mais piora, menos tu ora, e assim vai. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado com a sua falta de oração, com a sua falta de comprometimento com Deus. Não há promessas no que eu falo, mas há cumprimento de princípios. Eu via Jesus, nós vemos na Bíblia, se retirando para orar. O cara tinha a ligação mais direta possível e se retirava para orar. Peraí, então tem alguma coisa diferente nisso aí. Se aquele que deu a vida por nós parava para orar, quem és tu na fila do pão
para não orar e achar que as coisas vão acontecer. Consegue compreender isso? Amém? Para nós encerrarmos esse primeiro ponto, um coração blindado através da oração, Filipenses 4, 6 e 7, por favor. 6 e 7. Mas isso aí também é importante, né? Alegre-se no Senhor, olha o que eu falei lá no começo. Se alegra, cara. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. E aí, se nós avançarmos no texto, vai nos dizer que nós devemos pensar em tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é digno de respeito, tudo aquilo que é amável. Por quê? Porque é dessa forma que você também combate o dia mau e as adversidades que virão. É dessa forma, pensando naquilo que Cristo fez. E olha só que interessante, o pensar não é somente um pensar, é racionalizar, é fazer com que seja intencional, é fazer com que seja de fato uma oração, dizendo: Deus, olha só, está acontecendo isso, preciso de ajuda. É oração e súplica, porque a oração, quando está tudo bem, está tudo certo, estou indo, está fluindo, tem a súplica: meu Deus, não aguento mais, me ajuda, porque te abates a minha alma dentro de mim. Não tenha vergonha de fazer isso, não tenha vergonha de pedir ajuda. Tu já viu alguém se afogando? É trágico. O cara está se afogando, ele não pede ajuda assim, ó: bombeiro, ajuda aqui, estou me afogando. É desespero, irmão. É: meu Deus, me ajuda, me afogando aqui, ó. Fica o mesmo ensinamento para nós. Tem momentos que a tua oração vai ser: Deus, brigadão, tamo junto, é nóis, tu é jóia, abençoa essa boia, vamos lá. Mas tem momentos que vai ser: Deus, se tu não intervir agora, cara, a coisa vai ficar feia. Não tenha medo de fazer isso, não tenha vergonha de fazer isso. Amém? Próximo ponto para um coração blindado. Um coração blindado, ele perdoa. E ô tarefa difícil, muitas vezes, é o tal do perdão. Só que não há como viver uma vida, e principalmente uma vida com Deus, sem perdão. Não tem, é impossível. Se tu fala A e o cara fala B, e vocês não se entendem, e vocês se desentendem, e ninguém se perdoa, a coisa não vai fluir. Se você avaliar a história lá da Torre de Babel, os caras eram tudo da pá virada, mas eles iam dar certo, porque eles falavam uma língua só, eles pensavam de uma maneira só, eles se entendiam. E o perdão, ele está ligado também a um entendimento. Então, todas as vezes em que eu me entender, mesmo através das minhas dificuldades com as pessoas, o céu desce, as coisas fluem e vai, acontece. Quando nós falarmos a mesma língua, as coisas acontecerão. No seu relacionamento, todas as vezes em que você entender que não tem inimigos dentro de casa, mas sim duas pessoas que se amam e precisam se entender, as coisas vão fluir. Só que enquanto não houver perdão, e isso em qualquer área da sua vida, tu vai penar, meu irmão. Boa parte dos cânceres hoje estão ligados também à falta de perdão. A pessoa amargurada fica trazendo aquilo. A falta de perdão, mano, ela apodrece até mesmo os ossos. É algo espiritual que ressalta, que sai para fora no carnal, que se transforma muitas vezes em uma doença. E aí tem uma frase que eu gosto muito, e eu levo para a minha vida: que quem não perdoa, destrói a ponte sob qual ele mesmo precisa passar. Então, não perdoei, irmão, tu está destruindo o caminho que tu mesmo vai precisar passar. Aquele que não perdoa, não é porque a pessoa fez algo imperdoável de fato, ou que não tem como voltar atrás, e muitas vezes essa pode até ser uma realidade, mas assim, todas as vezes em que tu não perdoar, quem está perdendo é você, não é outro. E esse é o desafio, é a tarefa que fica para nós quanto cristãos, porque se você avaliar as escrituras, ela vai nos dizer que é fácil amar quem nos ama. É fácil amar quem está dando sim para mim, para tudo, quem está comigo do meu lado, quem está me abraçando, quem está sorrindo comigo, isso aí é fácil. Difícil é amar, mano, a pessoa que te xinga, que te trai, que te ofende, que te fere. E esse é o desafio do cristão.
A boa amizade, por exemplo, se você avaliar as escrituras, não é quem diz sim para tudo, ou quem está sempre do teu lado e é tudo bonito e flores. É o cara que te desafia, que fala não na tua cara, que aponta o dedo para ti, que fala dos teus erros, porque o que a palavra vai nos trazer é que a boa amizade, o homem é como ferro, e ferro afia ferro, então dá atrito, mas ao mesmo tempo dá resultado. A gente precisa passar a levar a vida entendendo isso, a necessidade de perdoar, porque quando eu olho para mim, e aí a gente vai trazer o sacrifício da cruz, eu não merecia perdão. Quem é que mereceu perdão? Levanta a mãozinha aí. Não, Jesus para mim foi à toa. Estava bem? Estava tudo certo? Não tinha pecado? Não estava errado? Então esse é o ponto. Não tem um aqui, ninguém levanta a mão. Eu levantei só para insinuar, porque mesma coisa. Não existe quem não erre, não existe quem não fale. Só que para nós é a mesma base, é a mesma régua. Então às vezes tu está julgando alguém, tu está deixando de lado o perdão para alguém, quando na verdade tu és um baita de um pecador. Tu deveria ser o primeiro a se arrepender. Tu está dizendo, não, ele vacilou comigo, pô. Ele não merece meu perdão. Tá, e tu merecia o perdão? Então tu és o bom. Essa é a conta que eu faço. Todas as vezes em que eu penso em não perdoar alguém, em levar mágoa de alguém, eu olho para a minha vida e digo, não, eu também não merecia e Cristo me perdoou. Isso dói, mano. Isso dói porque eu queria ter razão para não perdoar alguém. Eu queria ter motivo para não perdoar alguém. Pô, o cara me feriu, o cara mentiu para mim. Como é que eu vou perdoar? E tu não feriu a Cristo? Tu não mente para Ele nas tuas atitudes, no teu dia a dia, quando tu diz que tu vai ser melhor e tu continua sendo a mesma pessoa? E aí quando tu acorda no outro dia, não está ali o perdão, a graça disponível para ti, não é do mesmo jeito? O coração blindado, irmão, ele perdoa. Não por avaliar a situação, não por avaliar o merecimento do perdão ou não, mas por entender que também não merecia perdão e foi perdoado por Cristo. Esse é o ponto principal do cristão em relação ao perdão. Você que está me olhando e eu que estou falando, não merecia o perdão, mas fui perdoado. Então, para quem tem filho aqui talvez, teu filho te machucou, perdoa. Para quem, casado, namorado, noivo, teus filhos estão, teus cônjuges, teus relacionamentos estão feridos, perdoa. Tu também não merecia, irmão. Essa é a conta. Não tem quem mereça, não tem quem seja digno. Para que eu vou levar mágoa no meu coração? Para que eu vou viver uma vida amargurado? Para que eu vou ficar lembrando do que aconteceu lá em 1900 e bolinha? Meu Deus, mas ele falou, ele fez, tá bom, mano, eu sei que ele falou, que ele fez. E Cristo não falou nada, não fez nada, para tu viver a vida assim? Um coração blindado perdoa. Um coração blindado atravessa barreiras. Um coração blindado está disposto a avançar. E aí, para nós encerrarmos esse ponto, Colossenses 3,13 vai nos dizer o seguinte: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Esse é o ponto. Na vida, irmão, tu vai ter que suportar muita coisa. E o suporte, ele tem dois lados. Tem um suporte de ser suporte para alguém, como o suporte para o meu computador aqui nesse momento, por exemplo. Tu vai ser suporte para muitas pessoas. E tem o suporte de, cara, tu vai ter que suportar mesmo o cara chato, não tem jeito. É a tua função. Vai ter que ser uma realidade. Já tem gente se olhando ali, ó. É isso aí, cara. Vai ter que aguentar. Não tem para onde ir. É o nosso papel, enquanto cristão, avançar, até mesmo com os mais chatinhos. Vai ser mais difícil? Pode ser que sim. Mas Cristo te perdoa. No final das contas, tu é chato também e Ele te perdoa todo dia. Essa é a conta que a gente precisa fazer. E aí quando tu começar a fazer essa conta e tirar os olhos da naturalidade, da carnalidade, tu vai ver que fica muito mais fácil e rápido de perdoar.
porque tu não está olhando para o que os outros fizeram. A tua base, a tua régua, não é o que os outros fazem e merecem ou não o perdão, mas é o que tu faz e é perdoado todos os dias. E aí quando tu é constrangido por isso, cara, não tem como tu não perdoar. Amém? Amém? E para nós encerrarmos, um coração blindado, ele obedece. Eu não considero um alguém que é transformado por Cristo se ele não obedecer. A diferença entre Saul e Davi, por exemplo, é clara. Um escolheu obedecer, o outro escolheu sacrificar. Um escolheu esperar o tempo certo para que as coisas acontecessem. Outro escolheu fazer com as suas próprias mãos e achando que estava correto. Se você avaliar a história, Abraão obedeceu e foi fiel até o fim. Com a graça de Deus não precisou sacrificar, mas estava disposto a fazer. Isso é obediência. Não existe coração blindado sem obediência. Não existe cristão verdadeiro sem obediência. Até porque a obediência, ela gera, ela revela, ela traz frutos. E os frutos, meu irmão, são incontestáveis. É o famoso contra fatos não há argumentos. Então tu vai avaliar as pessoas tendo frutos da sua obediência e, cara, não tem o que falar. Agora tu vai ver o cara que está toda a vida tentando, toda a vida recomeçando, ele vai, ele cai, ele começa e tal, não sei o que, e ele diz que ele está tentando, e cara, é falta de obediência, mano. Então eu não considero cristão, porque o cristão de verdade, ele está disposto a seguir a cruz, é um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí tem um monte de gente dizendo que é cristão, dizendo que quer, dizendo que pode, falando de Cristo, e glória a Deus por isso, fala mesmo, é bom, quanto mais gente falar, é incrível, mas assim, eu não quero ver fala, eu quero ver obediência, porque obediência traz fruto, e fruto é claro. Então não tem como ir contra, não tem como contestar alguém que obedece. Se você ver pessoas ao seu lado avançando na vida, é simples, é fruto de obediência, mano. Um bom cristão, ele obedece, e a obediência está ligada a abrir mão dos seus desejos. Ou tu acha que Abraão queria matar o filho dele? Era o desejo dele. Pô, acordei hoje, matar Isaquinho, vamos lá. Não era, mano. Ou tu acha que Davi, quando teve a oportunidade de matar Saul e encerrar a sua perseguição, e ficar vivendo no campo, e passando fome, e perrengue, ele não quis fazer? Por que não fez? Porque entendeu que não era o tempo. Obediência. Tem um monte de coisa na tua vida que tu não está vivendo, porque tu não entende o tempo, tu não está disposto a obedecer, e tu não quer esperar. Aí tu sacrifica. E sabe qual que é a tragédia do cristão que não obedece, mano? É que ele faz em nome de Deus ainda, cara. O cara não obedece, não segue as escrituras, não segue princípio nenhum, e quando dá errado ainda bota a culpa em Deus. Ah, raiva. Cara, se tivesse esperado mais um pouco. É o crente, é o menino, a menina carente que começa a namorar com qualquer boca fedida que vem pela frente, daqui a pouco está todo estourado, meu Deus, a culpa é de Deus, vou sair da igreja, vou para o mundo, Ai, cara, era só ter esperado, velho. Era só ter obedecido. É o menino, a menina que, meu Deus, se ama, começa a namorar, estão transando todo dia, e aí dá um monte de tragédia, não sabe por quê. Ah, Deus não me ama, Deus não está comigo. Não, cara, obediência, mano. Obediência traz fruto. Todas as vezes que você for obediente ao Senhor, tu vai passar por perrengue, vai ter dificuldade, vai ser a mesma trajetória de uma galera aí que tu está vendo, mas o teu coração está protegido, a tua vida com Deus está protegida, e isso faz diferença. Cristão que vive em obediência, ele tem, além do alívio prometido na palavra de Deus, ele tem o consolo diário, ele tem o pão diário, ele tem a vontade de viver diária, porque não é o cara que está sempre caindo e precisando de ajuda, e Deus me levanta de novo, e vamos de novo, é o cara que vive em constância, mano. Resultado se dá por constância. Faz um teste aí na tua vida, se desafia a ler a Bíblia em um ano, se desafia a ler um capítulo, um versículo da Bíblia por dia,
vê se tu não vai melhorar. Sabe por que a gente não avança na vida? Porque a gente não é constante nas coisas. Eu começo hoje emocionado, meu Deus, vai dar certo, vou obedecer ao Senhor, vou excluir meu Instagram, vou apagar minha lista de amigos, não vou mais no bar, não vou mais fazer nada. Dá uma semana, na primeira coisa que dá errado, volta para o mundo. Por quê? Não está disposto a olhar lá na frente. E a nossa recompensa, mano, não é terrena, é eterna, é celestial. Aí quando tu olha para isso, alguém aqui sabe o dia que vai morrer? Não sabe. Quando tu olha e tu vê que tu não sabe o dia que tu vai morrer, sabe até quando que tu vai ser constante, obediente, tu precisa ser na vida? Até o fim dos teus dias, mano. É por isso que eu não gosto muito de gente emocionada, em alguns aspectos. Eu gosto de gente feliz, mas o cara emocionado, não, vamos fazer, cara, vou contigo, tô todo dia e tal, e vamos lá, e daqui a pouco, uma semana, ele, mano, mas acordar às 5, mas ir todo dia mesmo, será que precisa? Mas fazer todo mês? Não, é demais. Gente assim não conquista nada, mano. A constância, a tua obediência vai te levar a lugares onde a tua emoção nunca vai te levar. Tu pode fazer um pouquinho, tu pode ler um versículo por dia, vai ser melhor do que tu não ler versículo nenhum, ou vai ser melhor do que tu cara, abri um capítulo da Bíblia, li uma vez no mês, porque eu estava emocionado aquele dia, saí do culto, cara, saí de um culto de sábado, de um culto de domingo, o cara falou que eu tinha que orar, que eu tinha que ler a Bíblia, e daí naquele dia eu passei da meia-noite às 6 da manhã orando, e das 6 da manhã ao meio-dia lendo a Bíblia. Olha que incrível, meu Deus. Tá, e no outro dia? Daí eu não fiz, já fiz demais ontem. Tá, e semana que vem? Não. Mas esse dia eu já ficou 6 horas orando, já ficou 6 horas orando, eu fiquei. Mas tu orou hoje? Não, hoje não, fiquei 6 horas aquele dia. Vocês conseguem entender? Não é fazer uma vez, não é fazer emocionado, é fazer todo dia, mano. Tu não consegue ler um capítulo da Bíblia por dia? Tá bom, eu diria que tu és um desorganizado, mas tá bom, eu também sou. Deus nos perdoa, tá tudo certo, mas lê um versículo por dia, cara. É difícil tu sair do teu Instagram, do teu TikTok, 2 minutos, pegar o aplicativo da Bíblia e ler. Antes tinha desculpa, não, sem Bíblia, a versão que está lá em casa é King James, aí o cara não entende muito bem. Não, mano, tu baixa a Bíblia, tu bota a versão que tu quiser, em português, em espanhol, em inglês, NVI, NVA, sei lá, escolhe aí o que tu quer, mas faz, um versículo por dia. Se tu que está aqui me olhando, não lê, nenhum dia, faz isso, cara, porque quando a gente é constante, quando a gente é obediente ao Senhor, a gente vai alcançando novos níveis. Tu vai perceber que se tu ler um versículo por dia, daqui a pouco tu vai estar, mas um versículo por dia é pouco, vou ler 2, vou ler 3, vou ler 5, vou ler 10, e assim eu vou e leio a Bíblia toda, e Deus está falando comigo, e as coisas estão acontecendo, e a minha vida está mudando. Meu Deus, o que está acontecendo? É fruto, mano, da tua constância e da tua obediência ao Senhor. Por favor, você que está aqui me ouvindo, seja obediente ao Senhor, e a obediência se dá até o fim. Olha para a história de Abraão, ele estava disposto a matar. Olha para a tua vida e vê o que tu está disposto a matar para ser obediente ao Senhor. Hoje ainda, eu conversava com um cara, ele falou, mano, para mim é difícil, cara, é difícil às vezes lidar com as coisas, é difícil lidar com os meus desejos, com aquilo que eu preciso fazer, com as oportunidades que me aparecem. Eu falei para ele, cara, tu não precisa excluir tudo disso, porque não tem como fugir do mundo. Vocês conseguem perceber que o teu Instagram vai estar sempre ali, tu vai estar sempre com vontade? Então se hoje tu passa 5 horas e tu percebe que é um empecilho na tua vida, que está te levando a não fazer outras coisas em Deus, cara, tu não precisa excluir, tu precisa na tua cabeça aqui, renovar a tua mente, transformar e falar, não, a partir de hoje vou ficar 2, vou ficar 1, vou ficar meia hora. Mas é tomar uma decisão. A obediência, ela se dá também através da decisão. Se tu decidir quem tu quer ser em Cristo, tu vai ver que vai ficar bem mais fácil obedecer ao Senhor, porque daí as pessoas vão olhar para ti e vão falar, não é mais o mesmo, olha só, ele está diferente, ele tomou uma decisão, ele tomou um rumo na vida. Aí os convites se vão, as propostas começam a desaparecer, o que fazia sentido agora não faz mais. Por quê? Fruto da tua obediência. Para nós encerrarmos, se o Alia não quiser subir, 1 João capítulo 5, versículo 3 a 5. Deixa eu abrir. Opa. 1 João. Aí é só o João mesmo, não o primeiro ainda. Só o João. Ali costumava ficar um cego. Vamos ler a Bíblia. Aí,
Vocês sabem, capítulo 5. Os caras estão me testando, hein? Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Versículo 5, quem é aquele que vence o mundo, senão, já li, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, mano, quer mudar a tua vida? Quer ter um coração blindado? Siga esses 3 passos que vão te ajudar muito. Mas principalmente, saia daqui hoje com a disposição de obedecer ao Senhor e ser constante naquilo que você faz para Ele. A tua obediência, mano, ela vai te levar a lugares incríveis. A tua disposição em se entregar ao Senhor vai te levar a lugares incríveis. E quando eu digo lugares incríveis, não é talvez só atrelado a financeiro ou algo do tipo, mas cara, é prosperidade de vida. É compartilhar com as pessoas que estão ao teu lado daquilo que Jesus tem feito e das maravilhas que Ele ainda fará e daquilo que Ele pode fazer. Isso para nós, quanto cristãos, é o que faz sentido.